pessoal, hoje eu vou primeiro tirar a dúvida de vocês, fazer uma retrospectiva de duas funções, duas questões. A questão 3, que é da Vunesp, vocês estão vendo aí, e a questão 4. A questão 3 diz o seguinte, vamos lá, com calma. É aquela do preço final e preço inicial. Antes de executar, antes de fazer essa questão, eu vou explicar uma coisa para vocês, para vocês gravarem. Que eu devia ter explicado lá em percentual, mas eu acho que eu não expliquei direito. Toda vez que você tem um percentual, por exemplo, você tem um valor X, você tem um valor X aqui. Se você quiser somar 10% nesse valor, certo? Esse valor, como é que a gente faz? A gente assume que esse valor seja 100%, o X é 100%, né? Um X é 100%. E eu multiplico isso aqui por 10%. Aí o que eu faço? 10% de X, eu corto aqui, 10% de 100 é 10. Perfeito? Só que como eu quero somar, então fica X, que é 100, mais 10% de 100. 10% de 100. Quando a gente quer calcular o percentual, a gente multiplica o número pelo percentual que a gente quer. No caso aqui é 10%. Corto aqui. Então, 100% mais 10% dá 110%. E esse 110%, se a gente converter ele em decimal, ele vira 1,1. Então, esse 1,1, lembra disso. Por exemplo, se fosse 20%, seria 1,2. Se fosse 30%, pessoal, seria quanto? O valor decimal. 1,3. 1,3. Se fosse 25% a mais, seria 1,25. Tá? Toda vez que eu quero acrescentar, eu quero somar um percentual no número, eu pego o valor e multiplico ele. Eu multiplico ele por 10%, por exemplo, que é 0,1. 20%, multiplico ele por 20%, que é igual a 0,2. Tá? Opa, aqui é 100, tá? Pego 25%, que desculpe, 1,2, eu quero somar, tá? Quero somar, então é 1,2. 25% eu quero somar, então eu multiplico por 1,25, certo? E assim por diante, quando eu quero somar. Quando eu quero dar desconto, é um pouquinho diferente. Eu quero dar desconto agora. Então, eu tenho X, eu quero dar um desconto de 10%. Então, de 100%, menos 10%, dá o quê? Dá 90%, não é verdade? E 90% é o quê? 0,9. Então, toda vez que eu quero subtrair, dar desconto, eu pego o número, o valor, tá? E multiplico ele pelo percentual, por 0,9. Por exemplo, R$100 vezes 0,9 dá quanto? 90. Se eu tenho 100 e tiro 10% dele, que é 10 reais, ele não fica 90. Então, por exemplo, se eu quero tirar 20% dele, eu quero tirar 20% de um valor, 100% menos 20, não é 80%? 80%. Isso aqui, 80%, é 0,8. Então, eu multiplico o valor por 0,8 e eu acho que, no caso aqui, eu vou achar 80. 100 menos 20% é 80. Porque 20% de 100 é 20. Se eu multiplicar isso aqui 100 por 0,8 é 80. Então, toda vez que eu quero somar, eu multiplico por 1, o percentual. Quando eu quero subtrair, eu quero dar desconto, eu multiplico por 0, o percentual decimal.
Certo? De novo, fixar bem. Por exemplo, eu tenho R$ 120 e eu quero somar mais 20%. Isso aqui. Eu sei que 20%, se eu quero somar, o 20% é 1,2, que é o 0,2 mais 1. Sempre soma mais 1 aqui. Então, aqui, ó, 20% é 1,2. Então, eu pego 120 e multiplico ele por 1,2. Quanto dá 120 vezes 1,2? Dá para fazer conta para mim aí, alguém, por favor? Vamos fazer a conta, ó. Vamos fazer a conta. 144? 120 multiplicado por 12 dá 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Somando tudo, dá 1.440. Só que esse 1,2 tem uma vírgula aqui, né? Uma vírgula, então fica 144. Então, se eu quiser somar 20% em 120, dá 144. Vamos fazer na unha isso? Vamos fazer na unha. Quanto é 20% de 120? É 120 vezes 20%. 20% de 120 é isso aqui. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Quanto é que dá isso aqui? 120 vezes 0,2. Faz a conta para mim. Vamos fazer aqui 24? a conta. 120 vezes 2 é igual a 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Certo? Aí tem uma casa decimal aqui, vírgula 24. Então, se eu quiser somar 20% de 120, é 120 mais 24. 120 mais 24 dá 144. Só que aqui eu fiz na raça, na unha. Mas tem uma outra maneira de eu fazer rápido, que é exatamente isso aqui, ó. Eu coloco 1 na frente, ó. Eu não sei se 20% é 0,2. Se eu quiser somar, eu somo 1 aqui, ó. Eu multiplico por 1,2. O número que eu quiser calcular 20%, eu multiplico por 1,2. Por exemplo, eu sei que 20% de 200 é 40. Eu sei que é 40. Certo? Mas 20% não é 0,2? Se eu quero somar, é 1, já multiplico direto por 1,2. Então, eu pego 200 e multiplico por 1,2. Dá quanto? Vou fazer ao contrário, né, pessoal? Vezes 200, ó. 0, 0, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Certo? Aí tem uma vírgula aqui, né? Não tem uma vírgula aqui? Vírgula aqui, ó. Se eu quiser somar, dá 240. Que é os 200 mais o 40, que é 20%. Ele já vai direto. Agora, se eu quiser se eu quiser dar um desconto, por exemplo, eu tenho 200. Eu sei que 20% de 200 é 40, não é verdade? 20% de 200 é 40. 20%. Se eu der um desconto, provavelmente o resultado aqui vai dar 160, não vai? Porque eu pego 200 menos 40 dá 160, mas eu tenho uma maneira rápida de fazer. 20% não é 0,2? Eu multiplico 200 por 0,2. Certo? Quanto é que dá aqui? Multiplica 200 por 0,2? Dá? Quanto? 40. 40. 200 menos 40, 160. Perfeito? Então, é assim que se faz, pessoal. Que a gente faz para calcular desconto ou acréscimo. Vamos fazer agora, vamos calcular isso aqui no exercício. Para facilitar, ele está dizendo aqui, ó, uma mercadoria teve seu preço acrescido de 10%. Tempos depois, esse novo preço sofreu um desconto de 10%, denotando-se por PI o preço inicial, só que a gente vai mudar aqui, porque esse PI é difícil de eu escrever. Ao invés de PI, eu vou colocar S, tá? S de start, de início, tá? E o PF, que é o preço final,
preço final, eu vou colocar F. Tá? Então, eu tenho aqui o preço inicial, que é S, mais 10%, 10% do preço. O 10% não é 0,10? O que eu faço aqui? Eu multiplico ele por 1,10. Tá? Então, o preço é S, certo? É 1,10 de S. Aí, esse 1,10, que seria, por exemplo, se fosse R$100, seria R$110, ele recebeu um desconto de 10%. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 110 menos 10% de 110, menos 10% de 110, vezes 10%, dá quanto? Então, eu tenho 110 menos, corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, menos 11. 110 menos 11 dá 99, que equivale ao quê? A 99%. Então, o que acontece aqui? O S era 110. E o F é 99% de quê? Desse 110 aqui, ó. Eu peguei o 110, que é o S, tá? E o F é 99% desse 110, ou seja, está aqui, ó. O PF, preço final, é 99% do preço inicial, como está aqui, ó, nessa questão, na letra D. Conseguiram perceber agora o que eu fiz? Compreenderam o que eu fiz? Então, eu tenho valor. Agora, eu vou colocar valores. Vou colocar valores, tá? Eu tenho que o S, vamos dizer que seja 100. Valor 100. Isso é uma hipótese. Você cria uma hipótese. 100. Eu quero saber o F. Só que o 100 aqui, esse 100, ele recebeu um desconto de 10%. Como é que eu calculo aqui? Eu pego o 100 do cara e somo 10%. Opa, 10%. Tá? Somo 10% do quê? De 100. Aí eu faço aqui, fica 100 mais. Aí eu corto, 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 mais 10. Aqui, 110. Então, o meu preço aqui, o 100 mais 10%, ficou 110. Então, e o preço final, ele pegou esse 110 aqui e deu um desconto de 10%. Ele pegou assim, pegou 100 menos 110, desculpa, 110 menos 10% de 110. Aí o que eu faço aqui, ó, colocar em vermelho, ó. Eu corto, eu corto, eu corto, eu corto. Então, 1 vezes 11, 11. Então, é 110, deixa eu mudar aqui, 110 menos 11. E 110 menos 11 dá 99. Aí eu transformo aqui, isso aqui é 99. Aí o que eu faço aqui, ó? Por cento, 99%. Então, o preço final, que é o PF, né? O PF dele, que é igual a 99% de 110, que é o valor do S aqui, ó, depois que ele sofreu um aumento de 10%. Letra D, 99% do preço inicial. Perfeito? Eu descrevi, eu fiz uma descrição bem legal no material que eu vou passar para vocês, tá? Sobre essa explicação aqui. E a outra que eu quero explicar para vocês, antes da gente continuar, é a número 4. A número 4 é essa aqui. Então, na Polícia Militar do Ceará. Então, essa parte aqui, uma viatura, ela foi comprada por R$80 mil. R$80 mil.
R$ 1.000. E ela se desvaloriza a taxa composta de 5% ao ano. 5% ao ano. Lembra dos juros compostos? Os juros compostos, cada vez que você calcula um mês, ele pega o montante do mês e utiliza o montante para calcular os juros do próximo mês. Ele pega o montante do próximo mês e calcula os juros desse segundo montante do mês, e assim por diante. O desconto, no caso aqui, a desvalorização, é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, a taxa é composta de 5% ao ano de desvalorização. Então, o que acontece? Lembra dos 5%? Se eu tenho 100 e eu quero 5%, ele vira 95. Eu tenho que multiplicar isso aqui, ó, qualquer valor, por 0,95. Quando eu multiplico um valor por 0,95, eu estou pegando 95% desse valor. Por exemplo, vamos lá. Se eu pegar R$ 200 vezes 0,95, dá quanto, pessoal? Vamos fazer a conta aqui, ó. 95 vezes 2, 10, vai 1, 9, 19. 19, né? 190. Só que, ó, 0,95. Então, dá 1,9. 90, 10, 9, 18, 19. 1,9. 1,9. Então, se eu multiplicar isso aqui, eu descobri o quê? Eu descobri o valor dos 95% de 200. 95%. Professor, Oi, pois não. na calculadora dá 190, 200 vezes 0. Desculpa. É que eu fiz aqui 95 vezes 2, tem 2 zeros aqui, eu esqueci dos 2 zeros aqui, ó. É 200 vezes 200. Então dá 190. Desculpa, tá? Vou fazer aqui, ó. Vou apagar aqui para vocês. Vou apagar de novo aqui. Apagar. A conta eu fiz errado, ó. Vou fazer a conta de novo, ó. Ó, a conta aqui, na realidade, é 200 vezes 95. É 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 9 vezes 2, 18. 1, 19. Só que aqui, ó, tem duas casas decimais. Aí eu corto. 1, 2, 190. Então, 95% de 200 é R$ 190. E quando eu faço isso em termos de depreciação, cada vez que eu fizer, eu tenho que calcular em cima desse, entre aspas, montante aqui, ó. Se eu quiser mais 5%, eu pego 190 e multiplico por 0,95 e vou fazendo. Aí eu pego o resultado e multiplico o resultado aqui, x, que deu nessa multiplicação, e multiplico por 0,95 e assim por diante. Assim por diante, até o momento que eu quero parar. No caso da questão aqui, nós temos aqui, ó, nós temos no primeiro ano, desculpa, eu tenho 80 mil, não é 5% de desvalorização? Eu multiplico isso aqui por 0,95. No segundo mês, eu tenho 80 mil vezes 0,95, que é esse resultado aqui, ó, esse primeiro aqui, e acho também 95% dele, ó. Eu pego esse valor aqui, ó, que é o de cima, e calculo também, multiplico por 0,95. No terceiro mês, eu pego esse 80 mil vezes o primeiro mês, que é 0,95, vezes o segundo mês, que é 0,95, e multiplico, acho também, dou uma multiplicada, e acho 95% desse valor. E assim por diante. Até que no 10º mês, no caso aqui, ó, 10 anos, ó, 10 anos, eu vou ter aqui 80 mil, que multiplico 0,95, ó,
10 vezes aqui, 0,95, 0,95, 0,95, 0,95, 10 vezes. Só que é o seguinte, olha, esse 95 aqui, tudo bem. Esse 95 vezes 95 não é 0,95 ao quadrado? Esse terceiro aqui, ó, terceiro mês, 0,95 vezes 0,95 vezes 0,95. Não é 0,95 ao cubo? Quando chegar nesse 10º mês aqui, isso aqui na realidade é 0,95 elevado à 10ª potência. Por isso que na explicação da resolução desse problema, eu fiz o seguinte, ó. Então nós temos aqui, ó, primeiro mês, primeiro ano, é 80.000 vezes 0,95, onde eu vou achar o quê? 95%. Eu vou dar um desconto de 95% em cima desse valor 80.000. No segundo mês, é 80.000 vezes 0,95 elevado a quanto? A 2. Porque não é 80.000 vezes 0,95 vezes 0,95, duas vezes. No terceiro mês, é 80.000 vezes 0,95 elevado a 3. No oitavo, eu vou lá, no oitavo mês, é 80.000 vezes 0,95 elevado a 8. E no 10º mês, a desvalorização de desconto em cima de desconto é 80.000 vezes 0,95 elevado a 10, a 10ª potência. Aí ele já me diz aqui, ó, que, ó, considerando-se 0,6 como valor aproximado para 0,95 elevado à 10ª potência. Então, esse cara aqui, ó, ele já me passou que é 0,6. O valor se você fizer 0,95 elevado à 10ª potência, dá aproximadamente 0,6. Então, o que acontece? O que eu faço? No 10º mês, na realidade é 80.000 vezes 0,6. Que dá quanto, pessoal? 46 vezes 8, 48, né? 48.000. Então, 48.000 é o valor de desvalorização da viatura policial, que começou com R$80.000 e foi ano a ano sendo desvalorizada em 5%. Quando chegou no 10º mês, lá na contabilidade, a contabilidade foi lá registrar lá no patrimônio, e o valor da viatura não era mais 80.000, era sim 48.000. E a pergunta da questão é o seguinte, ó, afirmar, é correto, sim ou não, afirmar que 10 anos após a compra, a viatura valerá menos do que 45.000? Não. Por que não? Porque a viatura, na realidade, ela está valendo, depois de 10 anos, 48.000. E não 45.000. Não menos do que 45.000. Perfeito? Compreenderam essa jogada aqui? Nós fizemos o inverso dos juros compostos. Tá? Nós fizemos o inverso dos juros compostos aqui. Fizemos a parte de desconto e desvalorização. Como ele diz aqui, ó, a taxa composta. Ó. Ele falou aqui, ó, a taxa composta de 5%. Ó. Quando ele falou taxa composta, é desconto sobre desconto. Ele achou o primeiro desconto, pegou um montante desse primeiro desconto, o que sobrou, aí calculou em cima do que sobrou o segundo desconto e assim por diante. Só que como o desconto é o mesmo, você vai ter que multiplicar desconto vezes desconto vezes desconto, e cada vez que passa, cada tempo que passa, cada período, você vai elevando a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Então, dá para você, por exemplo, se você perguntar aqui, depois de 20 anos, quanto que vale? É só chegar aqui e multiplicar 80.000 vezes 0,95 elevado a 20. Aí você vai ter realmente, depois de 20 anos, quanto que vale a viatura. Quanto que foi a desvalorização da viatura naquele período após os 20 anos.
Tá certo? É assim que calcula. Eu estou repassando e vou passar mais 2 questões dessas para vocês até a próxima aula, porque isso cai muito. A parte de desvalorização cai muito e vocês têm que entender essa jogada. E a terceira coisa que eu quero passar para vocês, e ainda bem que está sendo gravado, aí a gente vai... Faltam 8 minutos para a gente sair e entrar de novo. Eu vou passar agora aquela, acho que é a 7ª. É a 7ª. Deixa eu ver se é a 7ª. É a 7ª, peraí. Eu anotei aqui se era a 7ª. É a 7ª. Nessa 7ª questão aqui, caiu. Eu não vou fazer a 7ª questão, porque ela está bem feita e bem explicada. Caiu um negócio assim, olha. Caiu um negócio assim. Disse assim que x elevado à sexta potência é igual a y, por exemplo, tá? Elevado à 12ª potência. Veja bem, é x e y. Se fosse x e x, dava para fazer alguma coisa, mas é x e y aqui. Então, vocês lembram que, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vamos dizer que 3x é igual a 4, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui e multiplicar, por exemplo, por 2. E posso pegar esse cara aqui e multiplicar por 2, que dá o mesmo resultado. Vamos pegar aqui 3x é igual a 4. Vamos fazer um número mais redondo. Espera aí. Deixa eu fazer um número mais redondo para vocês. Espera aí, um exemplo mais redondo. Vamos lá, fazer um número mais redondinho. Eu tenho que 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2, não é verdade? Agora eu posso chegar e pegar esse termo aqui, ó, e pegar esse termo aqui, e eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, multiplicar por 2 e multiplicar por 2, que o resultado vai dar o mesmo. Se eu multiplicar por 2, aqui fica 4x é igual a 8, não é verdade? 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 4. Aí, se eu fizer essa conta, ó, x é igual a 8 dividido por 4. X é igual a 2. Mudou, ó, não muda nada. Eu também posso dividir. Eu posso aqui, ó, dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Olha o que acontece, ó. 2 dividido por 2 dá quanto? X igual. 2 dividido por 4 é quanto? 4 dividido por 2 é 2. X é igual a 2. X é igual a 2 e x é igual a 2. Então, quando eu tenho esses dois termos aqui, quando eu tenho termos desse tipo aqui, ó, eu posso ligar tomar um chazinho de desconfiol e perceber que, pô, é uma igualdade com dois expoentes, pelo amor de Deus, vai dar uma dor de cabeça para eu fazer essa conta. Ao invés de eu fazer essa conta, o que eu faço? Eu sei que o contrário da multiplicação é a divisão. Se eu tenho de um lado aqui está multiplicando, eu passo para o lado e divido, vice-versa. O contrário da soma é a subtração. O contrário da exponenciação é a radiciação. Aí o que eu fiz aqui, ó, eu peguei vou fazer aqui, ó, o x elevado a 6 é igual a y elevado a 12. Sabe o que eu fiz? Eu não multipliquei, eu não dividi. Eu simplesmente calculei a raiz sextupla de um e a raiz sextupla do outro. Aquelas propriedades da radiciação que eu passei para vocês diz o seguinte: quando acontece isso, eu posso eliminar o radical e o expoente. Ó, não é 6 aqui? Não é 6 aqui? Cortei. Aqui deu x. Aqui não é 6 aqui? Não é 12 aqui? Se eu dividir 12 por 6, dá quanto? 2. Dividir por 6 aqui, dividir por 6 e dividir por 6. Aqui deu 1 e aqui deu 6. Raiz 1 não existe. Então ele sai. Sai da raiz. Não existe raiz de 1.
Então, aconteceu isso aqui. Quando vocês olharem e reverem essa questão 7 aqui, quando eu digo assim, vai estar bem destacado em vermelho, ó, tirando a raiz sexta de ambos os lados. Eu fiz exatamente isso. É isso que eu quis dizer para vocês fazerem. Porque algumas vezes, em alguma questão, vai cair uma situação dessa aqui, ó. Vai cair uma situação dessa aqui e vocês têm que pensar, raciocinar dessa forma. Tá certo, pessoal? Perfeito? Então, é isso que eu queria passar para você. Vamos continuar. Opa, está faltando 2 minutos e 56. Vamos lá, pelo menos saber, descobrir qual é a questão que nós não fizemos. Alguém lembra qual foi a última questão que nós fizemos? Tem anotado aí alguém? Foi Nós fizemos... essa, professor. Foi a sétima, professor. Nós fizemos a última... A 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Falta 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Então vamos fazer a 8 agora, certo? Vamos lá fazer a 8? Então vamos lá. A 8, ela é bem simplesinha, ela é curta e grossa. Só depende, eu preciso que vocês peguem a calculadora para me ajudar aí, por favor. Tá? Então nós temos aqui, vou colocar em vermelho. O valor da fatura de um cartão de crédito era de R$ 1.200. Então veja bem. Imagine o seguinte, R$ 1.200, tendo sido paga com 2 meses de atraso. O cartão de crédito cobrou juros compostos de 17% ao mês. Isso aqui é verídico, hein? Isso aqui é verdade, hein? Quanto foi o montante pago? O cara chegou a fatura do cara, R$ 1.200. Ele não pagou. Deixou lá quietinho, foi pagar logo, vai pagar só depois de 2 meses. Quanto ele fez isso? Então, eu tenho que o capital é igual a 1.200. Tenho que a taxa é 0,17, não vou fazer a conta, certo? E o T, lá na nossa apostila, lá eu coloquei N ao invés de T, tá certo? O T é igual a 2 meses. Aí, por favor, enquanto a gente sai e entra, façam a conta para mim, por favor. 1 mais I elevado a T. Façam a conta. Bem, continuando aqui, vamos fazer a conta. Então, de novo, vou apagar, vou clicar aqui, apagar e vamos lá com calma. Então, eu tenho o capital inicial, vou colocar em azul, o capital inicial é igual a R$ 1.200, certo? Perfeito? Eu tenho a taxa, que é igual a 0,17, que é 17%. Ó. E tenho o tempo, ele atrasou quantos meses? 2 meses. O tempo é 2. A minha fórmula dos juros é montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, eu tenho que o montante é igual ao capital, que é 1.200, que multiplica 1 mais 0,17, isso tudo elevado a 2. Então, eu tenho um montante é igual a 1.200 vezes 1,17 elevado a 2. O montante é igual a quanto? Faz a conta agora, por favor, pessoal. 1.200 vezes quanto é 1,17 elevado ao quadrado? 1,3689. 36,89. Faz a multiplicação agora. 1.646,68. 1.642. 42,68. 68.
Tá? Nós erramos, professor, porque o senhor comeu o C na fórmula que a gente fez. E ninguém se atentou a isso para fazer certo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem que fixar. Você viu que eu apaguei? Você não viu que eu apaguei? Certo? Então, 1.642,68, ó, imagine, ó, isso aqui acontece no cartão de crédito, hein? Acontece. É os juros, basicamente os juros de cartão de crédito. Ó. Deixou de pagar 1.200, 2 meses depois, olha quanto ele está devendo, ó. 1.600. Dá para ele fazer, dá para comprar um micro-ondas aqui. Né? Com esse dinheiro aí que sobrou só de juros. Tá certo? Bom, vamos lá. Fica com Deus, até amanhã. Não precisa se preocupar, vai com calma que eu vou passar tudo explicadinho para vocês, tá? No Word, no PDF para vocês. Tá em Word, eu vou gerar PDF para vocês. Vamos para a próxima, que é a nona. Essa nona aqui é a mais simplesinha de todas, ó. É super simples, ó. Isso aqui cai sempre, vai por mim que cai sempre, ó. O investidor aplicou R$200. R$200 é o quê? É o meu capital. Certo? Com rendimento de 1% de juros compostos ao mês. Então, a taxa é 1%. Como é que é a taxa? Diz aí para mim rapidamente. A taxa é quanto? 0,01. 0,01. E o tempo? Ó, o valor total desse dinheiro, dessa aplicação ao final de 3 meses o tempo é quanto? 3. Então, repara que aqui é mês e aqui é mês. Repara outra coisa também, pessoal. Reparem outra coisa também. A grande maioria das questões de juros compostos, eles não fazem aquela jogada das taxas, aquelas taxas que eu expliquei para vocês. Lembra das taxas? Mas se cair uma transformação de taxa, vocês já sabem como é que faz. Tá? Aqui é só aplicar. Aqui é só chegar e fazer, ó. Um montante é igual ao capital multiplicado pelo quê? 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tempo tenta falar assim, a taxa e o tempo, tá? Não fala I e T, não. No meu exercício que eu vou passar para vocês, tá? O T aqui tá como um N, tá certo? Mas só que eu não vou alterar tudo agora não, tá? Vai ficar como um N, tá? O T. Então, vamos lá. Bom, então, o montante é igual ao capital, que é 200, que multiplica 1 mais 0,01 elevado ao cubo. Então, o montante é igual a 200, que multiplica 1,01 elevado ao cubo. Quanto é que dá? 1,01 elevado ao cubo. 1,0301. 301. O montante é igual a quanto? 206,06. 206,06 é a letra B de bola. Super simples. Olha essa questão aqui. Percebam, vocês olhando essa questão. Hoje, você olha para essa questão hoje. Pensa 4 meses antes, quando a gente começou a aula de matemática. Vocês iam conseguir enxergar alguma coisa aqui? Não. Não ia, né? Então, parabéns, elite. Vocês podem se gabar. Vocês podem se gabar. Pode se gabar mesmo. Pode se gabar. É uma elite mesmo. Vamos à 10ª questão. 10ª questão. Determine, essa também é outra coisa bem simplesinha, tá? Olha aqui, olha os valores aqui, meu Deus do céu. Ferrou tudo. Então, determine, alguém está tomando banho aí? Tem alguém tomando banho perto aí de alguém aí? Determine o montante aproximado, ó, montante aproximado. Já dá para perceber que a conta vai dar dízima, vai dar né? Da aplicação de um capital de 12, capital de 12 mil, ó, já deu o teu nome.
12.000. No regime de juros compostos, com uma taxa de 1% ao mês após 3 meses. É a mesma que a outra. Eles mudaram só os valores. A taxa é igual, só mudou o valor e mudou o texto. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. A taxa é 0,01 e o tempo 3. Mês aqui, ó, mês aqui e 3 meses, ó. Olha a baba. Então vamos lá. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período, ao tempo. Então, o montante é igual a 12.000 que multiplica 1 mais 0,01 elevado a 3. É igual a 12.000 que multiplica 1,01 elevado a 3. Quanto é mesmo 1,01 elevado a 3? Vocês viram aí? Agora há pouco vocês viram aí qual é o valor? 1,0330. 0,30? 301. 301, que multiplicando isso aqui dá quanto? Veremos. Eu sei que é 12. 12.000. 363,61. Isso aqui, ó, é aproximado. Na calculadora de vocês deve dar alguma caca aí. É aproximado. Então, a letra 12.000 é a letra C. Letra C. Perfeito? Mais uma vez eu pergunto. Lembra? Pense, se coloque 4, 5 meses atrás. Por favor, lembre-se disso. Para vocês verem como vocês estão adiantados. E a vantagem é que vocês estão aí na frente de muita gente. Tá? A penúltima questão também ela é simplória. Super simples. Ah, mudou, olha. Agora mudou. Mudou. Olha a mudança, ó. João obteve um empréstimo de 5.000 reais. Certo? Então, o capital é 5.000 reais. Só muda o texto, pessoal. Só muda o texto. Para pagá-lo em 3 meses, ó. 3 meses depois, ó. Vamos lá, o tempo aqui, ó. O tempo, 3. E a taxa cobrada foi 2% ao mês. A taxa aqui é 0,02. Pelo amor de Deus. Qual é a fórmula? O montante que ele vai pagar depois de 3 meses é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante é igual a 5.000 que multiplica 1 mais 0,02 elevado a 3. O montante é igual a 5.000 que multiplica 1,02 elevado a 3. Quanto é 1,02 elevado a 3, pessoal? Ao cubo. Um 1,061,208. 1,061,208. 108? 208? 208. 208. Um montante, então, dá quanto aqui? Eu sei que dá, se é 1, é 5.000, o quê? Eu coloquei 5.000. 5.306. 5.306,0. Zero o quê? 0,04. 0,4. 0,4. Essa questão aqui, ó. Pronto. Perfeito? Pessoal, é difícil? Não. Agora eu vou dar uma difícil, que é a última.
Tá? Agora eu vou dar uma difícil. Essa aqui você tem que entender com calma o que eu vou fazer para vocês agora, certo? Vamos lá com calma. Se vocês entenderem ela, na próxima aula eu vou refazer ela. É essa aqui, ó. O Antônio aí, o Antônio. Antônio, 12 mil você aplicou, hein, meu? O Antônio aplicou 12 mil reais, ó, 12 mil reais em um banco que remunera os depósitos de seus clientes a juros simples, a uma taxa de 1,5% ao mês. Certo? Então, juros simples, como é que é? J é igual a JCIT. Lembra? JCIT. Então, olha, vamos parando por aqui. Agora vamos para a próxima questão. Ó. Após 8 meses, ele resgata todo o montante e o aplica totalmente em um outro banco. Então, peraí, vamos lá, vamos fazer essa primeira? Vamos fazer essa primeira. Então, vamos lá. Vamos saber qual é o montante que ele vai aplicar no outro banco, tá? Como é que a gente calcula aqui? Os juros, vamos fazer aqui nesse lado aqui, ó. Vou colocar aqui uma reta aqui. Vou colocar uma reta aqui, vou separar aqui, ó. Vamos separar aqui, ó. Opa. Vamos lá, vamos calcular isso aqui, ó. Isso aqui. Vou colocar em preto aqui. Então, eu tenho J igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros aqui, os juros. Opa, deixa eu tirar daqui, peraí. Opa. Os juros aqui é igual ao capital, que é 12 mil, vezes a taxa, que é quanto? 1,5%. Como é que é 1,5%? 0, o quê? Vandinha, quanto é? 0,1. 0,015, que é 1,5%. 1,5% ao mês. Multiplicado por quanto tempo ele deixou lá? Ele deixou quantos meses lá? 8. 8 meses. Faz a conta para mim aí, por favor. Quanto é que dá? Quanto os juros que ele recebeu aqui? Os juros. 1.440. 1.440 reais ele recebeu. Agora, ele pegou um montante para aplicar, né? Quanto foi o montante depois dessa aplicação? O montante é igual ao capital mais os juros. O montante aqui, desse primeiro banco, que paga juros simples para ele, foi 12 mil mais 1.440, que é igual a quanto? 13.440. 13.400. Opa, perdi meu mouse. Peraí. 13.440. Achei. 13.440. Então, esse montante aqui, vamos ver o que ele fez com esse montante agora. Vamos continuar aqui a questão, tá? Vou colocar aqui a questão. Então, ele resgata todo o montante, que a gente sabe agora que é 13.440, certo? E o aplica totalmente, aplica os 13.440 em outro banco, durante um ano, a juros compostos, uma taxa de 5% ao semestre. No final da segunda aplicação, o valor do montante é... Então, vamos lá. Veja bem, ele aplicou durante... Vamos lá, o capital que ele aplicou agora foi... Ele pegou o montante daqui, ó, e ele usou como capital. Então, o capital aqui é 13.440. É aquilo que ele ganhou aqui no primeiro banco. Aí, nós temos que a taxa é igual a quanto? 5%, né? 0,05, certo? Isso aqui ao semestre. E ele aplicou, o tempo é um ano, né? Um ano é 12 meses, não é verdade? Mas quantos semestres é 12 meses? Quantos semestres tem? 2. Então, aqui está em semestre e aqui está em semestre. Pronto, beleza.
Vamos fazer a conta agora. É só fazer a conta. Então, eu tenho que esse montante aqui do segundo banco, aí usando juros compostos, ó, juros compostos. A fórmula é montante é igual ao capital, que multiplica 1, mais a taxa elevado ao tempo. Então, eu tenho que montante é igual ao capital. Prepara a calculadora aí, pessoal. 13.440 multiplicado por 1 mais 0,05, certo? Elevado a quanto? 2 semestres. O montante é igual a 13.440 multiplicado por 1,05 elevado ao quadrado. Quanto é 1,05 elevado ao quadrado? Faz aí, Vandinha. Abre essa calculadora logo. Professor, para fazer na calculadora, como que eu vou calcular 1,05 ao quadrado? Não tem uma raizinha na tua calculadora? Só a raiz, só o radical? Não tem? Tem. Não tem? Uhum. Então, coloca lá 1,05 e clica nesse radical aí. Que é esse radical sem nada, ele já é, quando não tem nada, é ao quadrado, é a raiz quadrada. Quanto deu? 1,1025. 10,25. 1,1025. Agora, por favor, faz essa multiplicação aqui. 13.440 vezes 1,1025. 14.817,60. 14.817,60. Esse é o resultado. Veja bem, antes, já sei que é a questão aqui, ó, é a letra B, tá? Mas vocês perceberam o que eu fiz aqui? Isso que eu fiz aqui com mais calma, eu fiz também em outras lá atrás que vocês estavam desesperados, vocês não entenderam nada. Agora vocês conseguiram entender. Então, o que eu fiz? Eu peguei um texto enorme aqui, esse texto enorme aqui, ó, esse textão enorme aqui, ó, tá em verde, ó, esse textão enorme, e eu dividi ele, ó, aqui, ó. Comecei, Antônio aplicou 12 mil em um banco que remunera os depósitos de seus clientes a juros simples a uma taxa de 1,5% ao mês e após 8 meses, opa, ele resgata todo o montante, ó, pronto. Aí eu calculei o montante depois de 8 meses, ó. Peguei o montante, ó, peguei aqui, ó, 12 mil, a taxa de 1,5 durante 8 meses, achei os juros de 1.440 e calculei o montante. O montante, pela fórmula, é capital mais juros. Capital 12 mil mais 1.440 deu 13.440. Pronto, cheguei, esqueci, estou tranquilo agora, vou lá, vou acender um cigarro. O cara permitiu fumar dentro da sala de aula lá para fazer a prova. A prova foi feita lá no hotel que o Vinícius está, lá na pousada do Vinícius, lá, tá? Na varanda, então todo mundo fumando não só cigarro, como outras coisas também. E vamos lá, continuando. Você não perdeu a oportunidade, né, professor? Aí o que acontece? Você disse que ia me pegar, não sei o que, eu que estou te pegando. Então, o que acontece? Agora, a segunda parte agora. Tá guardado, tá guardado. A segunda parte. Na segunda parte, ele diz assim, após 8 meses, já calculei, ele pegou o montante, que eu já calculei, os 13.440, e o aplica totalmente em outro banco. Pegou os 13 mil na mão, foi no outro banco e aplicou durante 1 ano. E o banco, ele remunera a juros compostos, que é a outra fórmula. Há uma taxa de 5% ao semestre. Se é 1 ano e ele está remunerando a uma taxa semestral, são 2 semestres que vai passar lá. Então, o tempo é 2. A taxa é 5%, então é 0,05, certo? E o capital é 13.440. Então, eu fiz aqui, ó. É o que eu fiz aqui, ó. O capital é 13.440, a taxa aqui ao semestre é 0,05, e esses 12 meses, que é 1 ano, eu transformei em 2 semestres só. 1 ano não tem 2 semestres? Aí eu simplesmente substituí aqui 3.400 vezes 1 mais 0,05, que é a taxa, elevado à quantidade de tempo, que é 2. E a resposta, depois do cálculo, é essa aqui.
Quem me falou, quem me perguntou sobre a radiciação elevada ao quadrado? O número elevado ao quadrado. Quem me diz aí? Foi eu, Soraya. Então tá aí, Soraya. É assim que você. É por isso que eu peço para vocês fazerem É por isso que eu peço para vocês fazerem na calculadora. Precisa aprender a mexer na calculadora, tá?